Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Criatividade que tem a ver, obviamente, com o trabalho do técnico, mas ela também tem a ver com os jogadores ali dentro de campo, elas culminaram na eliminação do Corinthians. Mas o Ramon, por conta do jogo de ida no Maracanã, por ter aberto o meio campo para o rubro-negro e ter sido amassado naquele jogo, acabou sendo determinante. Alguns jogos em que o Corinthians acabou perdendo pontos, o jogo contra o Inter, por exemplo, bom, vocês viram, né? Vocês que estão comigo aqui, vocês sabem o que eu comentei aqui depois do jogo, o Ramon entregou aquele empate. No momento em que o Roger Machado começa a fazer trocas para colocar o Inter para frente, o que ele faz? Ele coloca a Raniel, ele coloca jogadores para se defender e chama o Inter para o seu campo, sendo que restavam poucos minutos, ali poderia até ter, com o Inter se expondo daquela maneira, estocado e feito o terceiro. E o Corinthians jogou uma bela partida, mas entregue pelo Ramon nos minutos finais, de uma forma muito arriscada, que acabou dando errado. Então, as medidas do Ramon, elas estão culminando numa desconfiança muito grande em relação ao seu trabalho agora nessa reta final. E essa desconfiança ela não é só do torcedor, ela também é da cúpula alvinegra. Não há uma garantia, o que eu posso dizer para vocês, de que Ramon Dias vai permanecer em 2025. Bom, isso pode não ser nenhuma novidade, mas no momento em que essa informação ela vem internamente, passa a ser algo relevante. Porque daqui a pouco os caras poderiam ter, enfim, entendido de que, os caras chegaram até as semifinais de 2 Copas, agora tem que ver o que acontece na Sul-Americana, e tem uma tendência de resgate aí, de permanência na Série A. Poderiam entender que com os reforços, o trabalho do Ramon e do Emiliano é um trabalho bom. E tem algumas coisas interessantes, né? Inclusive o posicionamento do Yuri Alberto, que foi o grande ganho para mim dessa comissão técnica em relação ao Yuri. E aí no jogo mais decisivo, o Yuri joga de 9. Então, essas incoerências, elas estão preocupando. Elas estão gerando uma desconfiança muito grande. Repito, não só externamente com o torcedor, mas internamente também dentro do clube. E o Corinthians, ele tem uma perspectiva muito grande, ou pelo menos uma esperança muito grande para 2025, especialmente ficando na Série A. Você tem uma possibilidade da patrocinadora Master investir em mais um jogador do nível do quilate do Memphis Depay, ou próximo disso, porque entende que o retorno, e eu já falei sobre isso, é muito mais fácil hoje você contratar esse tipo de jogador, você convencer o patrocinador a trazer esse tipo de jogador, porque o retorno ele é certo, ele é garantido. Tem compra de camisa, tem compra de faixinha na cabeça, o cara tá em todo lugar, o cara tá exibindo a tua marca, é sucesso. Você quer ter a tua marca exibida, exposta, o investimento é esse. Traz um cara desse nível, um cara que você entenda que queira se envolver com o processo, que queira jogar no Corinthians, que queira abraçar a causa, que queira se envolver com a cidade, como o Memphis está fazendo. Memphis vem também por um propósito, de jogar no Brasil, de aliar sua música com a música brasileira, de viver a cidade, nas comunidades, de viver a condição racial, que ele é um defensor, né, por onde passa e tal. Então, assim, o Memphis veio disposto a isso. Quando você traz um cara assim, não tem como dar errado, gente. Não tem como dar errado, porque esse cara ele cria um BuzzFeed, né, como a gente fala do jornalismo, né, uma agenda positiva, em que ele está em todo lugar. E ainda se ele corresponder dentro de campo, e a tendência porque é um baita jogador. Então, cara, você trazer um jogador desse nível, a marca ela vai ter sucesso. Então, se você tiver habilidade e competência, você consegue fazer isso. Então, o Corinthians permanecer na Série A, trazendo um jogador que a patrocinadora quer bancar mais provavelmente contratando mais gente. Nossa, Chico, mas o Corinthians já contratou muito esse ano, mas montou um time do zero, um elenco do zero. Então, tem alguns reforços pontuais que precisarão ser contratados ainda para a temporada que vem. Você precisa dar uma mexida no elenco, né? Saber o que valeu, o que não valeu, o que presta, o que não presta, dar uma limpada, aquela coisa toda. Será que esse elenco já suficientemente bom nesse ano, mas melhor ainda para o ano que vem, ele ficaria nas mãos de Ramon e Emiliano Dias? Será que esse elenco seria o suficiente para que Ramon e Emiliano conduzissem o Corinthians a um título paulista para começar o ano e depois para os grandes títulos da temporada? Ou o Corinthians vai dar um salto maior? Ou o Corinthians vai pensar maior? É claro que essa análise vai ser feita ao final do campeonato e vai depender muito do posicionamento do Corinthians. Mas hoje eu diria para vocês que a comissão técnica ela já teve mais respaldo.
Isso pro ano que vem, tá? Tô falando desse ano. Ela já teve mais confiança, ela já teve mais segurança em quem comanda o clube, em quem dirige o clube. Hoje já não existe mais essa avaliação. E é óbvio, o Augusto Melo chegou uma série de problemas. Depois as contratações vieram. O Corinthians agora só tem uma chance de estar na Copa do Brasil na temporada 2025 e essa chance é vencendo a Copa Sul-Americana. A chance existe. O Corinthians tem o Racing pela frente na semifinal, inclusive na próxima quinta-feira o jogo de ida, e tem, né, claro, né, passando pelo Racing, Cruzeiro ou Lanús. Então o Corinthians, sendo campeão da Copa Sul-Americana, disputa, né, também a Copa do Brasil. Disputaria Libertadores no ano que vem e também a Copa do Brasil. Olha que importância, né, esse título da Sul-Americana. É claro que sair da zona de rebaixamento e permanecer na Série A sempre vai ser prioridade, mas olha a importância de conquistar um título inédito, né? Você conquista vaga em duas grandes competições, tá? Lembrando, não vai ter jeitinho, viu? O Santos tentou uma manobra para disputar a Copa do Brasil esse ano como convidado e não conseguiu. Então é ganhar a Sul-Americana para estar na Copa do Brasil ano que vem. Ramon Dias, primeiramente eu quero deixar claro que o que eu vou dizer aqui agora são apurações para você saber o que rola dentro do Corinthians. Não é minha opinião, não é minha vontade, não tem nada disso, tá? Porque senão começam já a dizer que processo de fritura, e não tem nada a ver. O que eu vou passar aqui para vocês é o que realmente está acontecendo, né? Eu já sempre trouxe esse tipo de informação, até do Vitor Pereira eu trouxe em primeira mão que o problema não era só a sogra, enfim, foi desmentido, vieram com conversa fiada e depois no final a gente viu que não era só a sogra. Em relação ao Ramon Dias, existem alguns jogadores que estão incomodados, tá, com o treinador, insatisfeitos, alegando panela na comissão técnica argentina. Eles alegam que há um tratamento diferente para os jogadores estrangeiros em relação aos jogadores brasileiros. Eles alegam que há mais paciência com os jogadores estrangeiros do que com alguns jogadores brasileiros. Por exemplo, um jogador estrangeiro joga mal vários jogos, tá? Eu não estou nem falando do Garro, né, que a gente tem avaliado que não tem jogado bem. Pode até ser o Garro, né? Eles não quiseram comentar comigo que tipo, né, de jogador é esse, até porque tem Félix Torres, que jogou mal há muito tempo e seguiu como titular, enfim. Tem outros gringos, né, que no time jogaram mal por algum tempo e não deixaram a equipe titular. Eles alegam também que alguns jogadores brasileiros, e citaram o Coronado para mim, que estão vivendo um grande momento, estiveram vivendo um grande momento, que é até uma opinião nossa também, e eles alegam que o Coronado está sendo injustiçado, enfim, que também estaria, né, na bronca por não estar jogando, e o Fagner também, tá? Me falaram que o Fagner não gostou nada ontem de ver o técnico mexendo no time, colocando o Giovani lá na direita. Ele até, enfim, é claro que o jogador nunca gosta de ser reserva, mas ele até entendeu o Mateuzinho como titular, mas ficou totalmente na bronca, né, quando viu, né, o Giovani atuando aberto lá do lado direito como lateral e ele não entrando em campo. Enfim, há insatisfação, tá? Eles alegam que a panela vem do Emiliano Dias, e aí eu confirmei até com outras fontes que me falaram isso, tá? Que a panela maior, quem comanda é o Emiliano. Não tô nem falando que tem, tá, gente? Eu sempre digo isso para vocês, informação informação não é aquilo que eu falo, que as pessoas entendem, e às vezes as pessoas querem entender outra coisa, né? Eu nem vou dar minha opinião aqui em relação à permanência ou não do Ramon Dias, isso eu deixo pro Café da Fiel hoje às 19 horas, mas há uma insatisfação aí muito grande, tá? De alguns jogadores, não é nem do elenco todo, né? Até porque, né, os jogadores estrangeiros gostam, né, do Ramon Dias. Sabe o que falaram também? Tem gente que gosta de brincar, tirar sarro lá, falar que ele é peruano. Isso aí é peruano, não é argentino. Não entendi o tipo da piada, tá? Mas é o que se fala lá dentro do clube, os jogadores que não gostam hoje do trabalho do técnico Ramon Dias. Então a gente vai ficar acompanhando, porque é muito perigoso essa questão de perder o grupo, né? E alguns atletas realmente estão insatisfeitos com o técnico argentino e a sua comissão
técnica, tá? Reclamam de tática também, né? Uma fonte, eu até fui conversar com uma fonte, perguntar e fiz um comentário para minha fonte dizendo que a questão é o problema físico. Ela falou tática zero também, eles não estão aliviando em relação a isso, acham que o time hoje carece de uma boa tática, enfim, e o treinador também acaba errando nesse sentido. Então há atletas insatisfeitos, tá? Eu não estou falando que o Ramon vai cair, que está balançando. Eu estou dizendo que há atletas insatisfeitos com o treinador. Isso é uma informação verdadeira, importante, e a gente vai acompanhando para ver os desdobramentos, né, desse caso, tá bom? Comenta aqui embaixo e me fala o que você acha dessa questão envolvendo os jogadores e Ramon Dias. Quem tem razão? A panela realmente? Ou não? O jogador, né, sempre quer fritar o técnico quando a situação... Em relação à diretoria, não muda muita coisa, mas são menos radicais. A diretoria entende que o trabalho do Ramon Dias vai continuar sendo avaliado principalmente no Campeonato Brasileiro. Então não existe, pelo menos hoje, né, um risco de queda nessa semana, por exemplo, do técnico Ramon Dias. O Fabinho Soldado é o que sempre segura a onda, né, mais equilibrado, e entende que o momento não é procurar outro treinador ou trocar de técnico. Aliás, né, um dos problemas da diretoria corintiana é que não existe um nome hoje no mercado que seja consenso, né, um nome de consenso, um nome que seja unanimidade, que o Corinthians contratasse. Apesar do Tite, né, estar indo livre no mercado, o Tite sempre vai ser uma sombra, né, porque pela história que ele tem no Corinthians. Aliás, a diretoria, enfim, alguns membros da diretoria próximos ao Augusto nem gostam muito do trabalho do Tite, não gostariam de ter o Tite, mas é claro que se o Corinthians ficar sem técnico e o Tite no mercado, o Tite sempre vai ser uma sombra e pode aí pintar como uma oportunidade. Mas por enquanto não existe nada em relação a Tite, nenhum contato, aliás não existe nem ainda o desejo da diretoria corintiana em trocar de técnico. Agora, são duas coisas, tá? Uma coisa é a vontade de trocar de técnico, outra coisa é estar insatisfeitos. Eles não estão insatisfeitos, tá? Eles não estão satisfeitos, aliás, eles não estão satisfeitos com o técnico Ramon Dias. Entendem que o treinador poderia fazer um trabalho tático melhor, entendem que ele erra muito na escalação e até nas substituições, mas que ainda não se pode pensar em substituição agora, até pela carência que há no mercado e pela delicadeza, né, pelo momento delicado que vive o Corinthians, né, no Campeonato Brasileiro, fugindo aí da zona do rebaixamento, fugindo da Série B. Então o Corinthians hoje não pensa em trocar, mas a diretoria não está satisfeita com o trabalho dele. Agora, a ponto de demiti-lo, não chegou ainda a esse ponto, tá? Então nós vamos aguardar os próximos passos, eu vou atualizando vocês, mas por enquanto a diretoria pensa em manter o Ramon Dias, mesmo, tá, fazendo críticas. Aliás, uma das críticas que eu ouvi, que eu já falei nesse blend, que não há tática, é de gente ligada à diretoria, tá bom? Então crítica ele recebe, mas ainda, né, pelo menos não há nenhum indício aí de demissão. Comenta aqui embaixo, você demitiria? Tá certa a diretoria? Salve, fiel, saudações corintianas, meus amigos. Fabinho Soldado aí surge no timão, né? E detalhe, uma super negociação aí envolvendo o Hugo Souza. Tá, durante a partida aí contra o Flamengo, né, nos últimos dias, a situação do Hugo Souza aí ganhou várias versões das redes sociais em relação à compra definitiva aí do goleiro. Segundo o executivo de futebol do Corinthians, Fabinho Soldado, ele detalhou a negociação com o Flamengo pelo goleiro. Além disso, deixou claro que o Timão vai ter que pagar multa aí por ter utilizado o atleta aí no último domingo, tá? Ele disse que a forma de pagamento final do jogador foi ajustada, foi acertado isso, a situação já estava no contrato, a parte comercial é que está dando um pouco mais de conversa, que é a parte da garantia disso dirigente aí, tá? O Corinthians vai providenciar isso e todo o contrato do Hugo vai ser estabelecido no seu tempo. O Hugo jogou a Copa do Brasil e vamos pagar a multa, que é por direito e está no contrato. Então esse tema está super tranquilo, super resolvido aí, finalizou o Fabinho Soldado. Em resumo aí, fiel, o Corinthians já formalizou a opção de compra aí do goleiro, que estava previsto no contrato. Porém aí o Flamengo não aceitou as garantias apresentadas pelo Timão, por isso o Corinthians não conseguiu fechar o negócio, tá? Então vai ter que desembolsar aí cerca de 500 mil diante do jogo de domingo, né? E ao todo o Timão vai desembolsar 7,3 milhões para adquirir 50% dos direitos autorais aí do goleiro da Fiel, Hugo Souza.
que na minha opinião vai ser um dos melhores goleiros do ano que vem, tá? No Brasil vai ser o Hugo Souza. Então é isso, espero que você tenha curtido o vídeo. Os créditos são de Chico Assis, Sammy Carvalho. Deixe seu like, inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Forte abraço a todos, até o próximo vídeo. Vai, Corinthians!